E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos continuar o nosso estudo aqui no cursinho da UEL, tá? Olha só, pessoal, lembrando que a gente vai começar o estudo de zoologia, então essa aula é introdução à zoologia. Zoologia é o estudo dos animais, tá bom? Olha só, pessoal, então a gente vai começar a introduzir a unidade 2, tá? Esse daqui é o meu Instagram, segue lá que eu coloco várias dicas de biologia, tá bom? Esse aqui é o logo da nossa família CPV. Então, bora de introdução de zoologia agora! Beleza, pessoal, e nessa aula, né, o que que a gente vai ver? Os tópicos da aula, pessoal, vai ser as características dos animais, tá bom? Depois a gente vai ver os 9 filos, tá? Que o vestibular da UEL cobra, tá bom? Os 9 filos de animais, tá? A gente vai ver alguns critérios de classificação, alguns critérios gerais de classificação dos animais. E por último, uma visão geral, pessoal, que vai meio que ligar tudo que a gente falou acima, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com as características dos animais, né? Então, o que que o animal precisa para ser um animal, né? E aí eu incluo o ser humano, tá, pessoal? Porque o ser humano também está lá no reino animalia, o ser humano também é um animal, tá? Vocês vão entender isso melhor ao longo das aulas. Então, vamos lá. Primeiro, os animais precisam ser eucariontes. O que que isso quer dizer, Jaguar? Olha só, aqui eu tenho uma imagem, né, com algumas células, beleza? Deixa eu pegar aqui um lápis vermelhinho, ó. Aqui a gente tem um núcleo. Tô até desenhando aqui, ó, fazendo uma membrana em volta do núcleo, tá? Essa membrana que eu fiz em volta do núcleo, pessoal, é a carioteca, tá? Então, os seres eucariontes só podem ter núcleo, tá? Eucarionte quer dizer isso, tá, pessoal? São seres que possuem núcleo. Só que eles só possuem núcleo porque eles apresentam essa membrana nuclear, que é a carioteca. Por isso que é eucarionte. Cario vem de carioteca. O eu é verdadeiro. Então, são os seres que têm a carioteca, são seres eucariontes, são seres que apresentam núcleo, beleza? Também tem que ser multicelular, tá? Os animais, para serem animais, tem que ser multicelulares. Então, aqui, olha só, eu representei um vaso sanguíneo, tá? E aqui várias células, tá? Várias hemácias, vários glóbulos vermelhos, tá? Que transporta sangue para todo o nosso corpo, beleza? Multicelular. Além de eucarionte, tá? Presença de núcleo, presença de carioteca. Além de multicelulares, ter várias células, os animais também têm que ser heterotrófico, né? Ou heterótrofo. O que quer dizer ser heterótrofo ou ser heterotrófico? Aqui, olha só, tem uma vaquinha, né, que está comendo um outro ser vivo, que no caso aqui é uma grama, tá? Então, os seres heterotróficos são aqueles seres que precisam se alimentar do meio, tá? Comer algo ou comer um outro ser vivo ou comer um outro alguém, tá bom? Então, o ser humano, a gente se alimenta de outros seres vivos. Nós somos heterotróficos. E todos os animais são heterotróficos, precisam se alimentar do meio, tá bom? E, pessoal, presença da fase embrionária é chamado blástula, tá, pessoal? Então, olha só, os animais, eles têm que ter essa blástula, tá? Que é uma fase embrionária. Então, nós, seres humanos, temos essa fase de blástula, tá? E todos os demais animais apresentam a presença da blástula no seu desenvolvimento. Então, são essas 4 características aqui que definem o animal: eucarionte, multicelular, heterótrofo e presença da fase embrionária blástula. Agora que você sabe as características necessárias para definir que define os animais, então vamos ver agora os 9 filos, tá? Se você não entende o que significa um filo, né? Onde ele está numa certa organização de hierarquia, tá? Se você não entende o porquê ele é uma categoria taxonômica, veja a aula anterior, tá bom? Que eu falo de classificação dos seres vivos. Lá eu falo do filo, bonitinho, você vai entender ele enquanto uma categoria taxonômica, beleza? Então vamos lá, pessoal. Os filos estão abaixo de reino, tá? Então a gente está estudando o reino dos animais, o reino animalia, e o reino animalia apresenta aí vários filos. Pro vestibular vocês têm que estudar
9 filos, beleza? E eles são os poríferos, pessoal. Os poríferos, olha só, são as esponjas, tá? As esponjas do mar, beleza? Os poríferos. Depois vem os quinidários, tá? Os quinidários, olha só, o maior exemplo, né, que vem à nossa cabeça quando a gente fala de quinidários são as águas vivas, tá, pessoal? Beleza? Água viva, tá? Depois tem os plateumintos, beleza? Os plateumintos, tá? Os plateumintos, pessoal, são vermes achatados. Aqui, ó, tem uma planária, tá, pessoal? Uma planária que a gente encontra aí em rio, né? Em água doce, tá bom? Em lugares úmidos, a gente encontra esse animalzinho aqui, que é muito, muito, muito pequenininho, tá? A gente tem que ver numa lupa, no microscópio, para poder ver esse pequeno animal. Plateuminto. Depois, pessoal, vem os nemateumintos, tá bom? Os nemateumintos. Olha só. Aqui no exemplo, ó, tem uma lombriga, tá? Todo mundo já ouviu falar da lombriga, né? Ascaris lumbricoides é o nome científico, tá? A lombriga, pessoal, então é um nemateuminto, beleza? São vermes cilíndricos, tá? Plateumintos, vermes achatados. Nemateumintos, vermes cilíndricos. Depois, pessoal, vem os moluscos, tá bom? Lula, polvo, lesma, caramujo, caracol, tá bom? Aqui eu coloquei um polvo como exemplo, tá? São os moluscos, animais de corpo mole. Aí, pessoal, a gente vai estudar também os anelídeos, tá bom? Ó, os anelídeos, que são aqueles animais que apresentam anéis, tá bom? Que apresentam segmentos, tá? Metâmeros, a gente vai estudar isso lá nos anelídeos, tá bom? Aqui, como exemplo, eu coloquei uma minhoca, mas poderia ser uma sanguessuga, tá bom? Anelídeos. Depois, pessoal, vem o grupo com maior diversidade, tá? Que são os artrópodes, pessoal. Aqui eu coloquei uma aranha como exemplo de um artrópode, mas poderia ter sido algum inseto, como por exemplo uma borboleta, poderia ter sido uma abelha, poderia ter sido uma formiga, tá bom? Eu poderia ter colocado aqui também um escorpião, tá? Eu poderia ter colocado aqui também um caranguejo, tá bom? Um siri, tá? São todos artrópodes, beleza? Depois vem os equinodermatas, os equinodermas, tá? Aqui eu coloquei uma estrela do mar, mas poderia ter sido uma bolacha do mar, um pepino do mar, um ouriço do mar. São todos equinodermatas, tá? E por último, pessoal, o filo que o ser humano tá, beleza? O filo dos cordados, beleza? Vocês estudam pro vestibular, vocês vão estudar comigo pro vestibular, cinco classes de cordados, tá bom? Vocês vão estudar os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Aqui, olha só, eu coloquei um guaxinim, tá bom? Que é um mamífero, beleza? E o ser humano inclui, tá? Dentro dessa classe dos mamíferos, o que automaticamente coloca o ser humano dentro do filo dos cordados, tá? Então, você aí que tá me assistindo, você é um cordado, beleza? Então, esses são os 9 filos que nós vamos brincar aí nos próximos meses, tá bom? Pessoal, vamos começar agora a dar uma olhada nos critérios gerais de classificação. Classificar e organizar, tá? Então a gente tem que organizar os seres vivos em alguns grupos, beleza? Então olha só, a gente usa alguns critérios gerais para organizar, para classificar, tá bom? O primeiro critério que eu vou falar nesse slide é em relação à simetria corporal, né? O que é simetria corporal? É quando a gente traça planos invisíveis, tá? Planos invisíveis de corte no corpo do animal e ver se a gente consegue achar algum padrão de corte. Por exemplo, tem alguns animais que são assimétricos, ou seja, ele não apresenta nenhum tipo de simetria, pessoal. Aqui, ó, tem uma esponja do mar, né? Um porífero, tá? Se eu pego esse porífero aqui e vou traçar algum plano de corte, olha só, eu não consigo achar nenhum padrão, pessoal, tá? Nenhum padrão. Por não apresentar um padrão bem definido, beleza? Os poríferos são assimétricos. Então, existem, né, alguns grupos de animais que são assimétricos, ou seja, não tem um padrão de corte, tá? Não tem uma simetria corporal bem definida. Um outro critério dentro de simetria corporal é a simetria radial, tá, pessoal? Radial.
Como assim simetria radial, né? Aqui, olha só, eu peguei uma estrela do mar, né? Um equinodermata, beleza? Para dar um exemplo para vocês. Então, olha só. Se eu pego aqui um eixo central, ó, peguei aqui um eixo central nesse bicho, tá? Nesse animal. E traço aqui, ó, planos de corte. A partir desse eixo central, olha só. O que eu vou achar, pessoal? Eu vou achar cinco partes idênticas, tá? Uma simetria, beleza? Ó, eu vou achar aqui, deixa eu mudar de cor. Eu vou achar aqui, ó, uma, beleza? Duas, ó, três, quatro. Eu vou achar aqui, ó, cinco partes iguais a partir de um eixo central, tá? Se eu traço planos de cortes nesse animal. Isso a gente chama de simetria radial, beleza? Se não ficou claro essa simetria radial, então vou explicar agora a simetria bilateral para vocês terem uma ideia melhor. Ó, aqui eu peguei uma joaninha, mas poderia muito bem ser um ser humano, tá? Se eu traço um plano de corte nessa joaninha, olha só, o plano de corte dela vai ficar assim, ó. Eu divido esse animal em duas partes. Bi, pessoal, bi quer dizer dois, tá? Em duas partes, olha só. Eu divido esse animal nessa parte aqui, beleza? E divido esse animal nesse outro plano de corte aqui, ó, nesse outro corte aqui, tá? Então, eu dividi em dois lados, bilateral, simetria bilateral. Se eu divido em várias partes iguais, como por exemplo aqui na estrela do mar, no equinodermata, eu divido esse animal em uma simetria radial. Se eu não tenho, tá, planos de cortes bem definidos, como por exemplo aqui no porífero, beleza? Esse animal é assimétrico. Então, tem animais assimétricos com simetria radial e com simetria bilateral, como no exemplo aqui, essa joaninha, esse artrópode, beleza? Então, pessoal, continuando aí os critérios gerais de classificação, vamos falar um pouco dos folhetos embrionários, tá? Muito importante saber isso, beleza? Mas, Jaguar, o que são os folhetos embrionários? Os folhetos embrionários são tecidos embrionários, tá? Que nós já tivemos enquanto embriões, beleza? Folhetos embrionários. Então, olha só, a gente classifica os animais em diblástico. Di significa dois, tá, pessoal? Igual bi. Bi também significa dois. Os animais que a gente classifica enquanto diblástico quer dizer que eles apresentam dois folhetos embrionários, tá bom? A ectoderma, beleza? Ectoderma e a endoderma, beleza? Ectoderma e endoderma, tá? Esses dois folhetos embrionários vocês vão estudar melhor e entender melhor lá nas aulas de embriologia com o professor Michel, tá bom? Nós também podemos classificar os animais em triblástico. Tri significa três, tá, pessoal? Triblástico, tá? Os animais, como o ser humano, por exemplo, né, que é um cordado, os animais que são triblásticos apresentam três folhetos embrionários, que são a ectoderma, beleza? A mesoderma, tá? Que os animais diblásticos não apresentam, tá? A mesoderma e também a endoderma, tá bom? Então, nós, triblásticos, temos ectoderma, mesoderma e endoderma. Os diblásticos, como por exemplo os quinidários, né? Uma água-viva, tá? É um diblástico, um exemplo aí, tem apenas ectoderma e endoderma, beleza? Então, folhetos embrionários aí, uma outra forma, um outro critério de classificação dos animais. Pessoal, um critério geral de classificação que cai muito nas provas é em relação ao celoma, tá? Agora que vocês sabem o que são os folhetos embrionários, agora dá para a gente conversar sobre o celoma, beleza? Olha só, pessoal, a gente pode classificar os seres vivos como acelomados, ou seja, aqueles que não possuem o celoma, tá? Esse A aqui na frente significa uma negação, significa não, tá? Então, são os que não têm celoma, acelomados. Aqui, como exemplo, eu coloquei uma planária, tá bom? A planária é do filo dos plateumintos, beleza? A gente vai estudar melhor esse filo, tá? Como todos os outros.
A gente também pode classificar, tá, em relação ao celoma, os seres vivos, enquanto blastocelomados, tá? Pode aparecer na sua prova também como pseudocelomados, tá? Mas esse termo aqui, pseudocelomados, está começando a entrar em desuso, beleza? Então é bem possível que na sua prova caia como blastocelomados, tá? E os blastocelomados, pseudocelomados aqui, como exemplo, eu trouxe uma lombriga, beleza? Uma lombriga, tá? É um exemplo de um animal do filo dos nemateumintos, blastocelomatos. E aí, pessoal, olha só, tem aqueles que apresentam um celoma de verdade, um celoma verdadeiro, tá? Esses a gente chama de celomados. Você, aí, um cordado, você é um celomado, tá? Só que aqui, como exemplo, eu trouxe uma minhoca, beleza? Minhoca tá no filo dos anelídeos. Então, tem, ó, os acelomados, blastocelomados ou pseudocelomados e os celomados. Então, pessoal, nesse desenho aqui, ó, que eu fiz do lado, tá? É um esquema. É como se eu cortasse essa planária, esse acelomado aqui, beleza? Para ver ele por dentro, ó. Notem que tem essa camada azul aqui, esse tecido azul aqui, tá? Que é a ectoderma, beleza? Tem esse vermelho aqui no meio, tá? Que representa a mesoderma, tá? Tem esse amarelo aqui mais interno, que representa a endoderma, tá? E aqui tem o tubo digestivo. Notem que em momento nenhum, nesse desenho aqui, tá? Eu representei um celoma, beleza? Por isso que são acelomados. Quando a gente já olha um blastocelomado, pessoal, um pseudocelomado, como essa minhoca, como essa lombriga aqui, por exemplo, olha só na imagem, ó. Nessa imagem, pessoal, tá? A gente tem a camada azul, muito parecido com a de cima, né? Que representa a ectoderma. A gente tem essa camada aqui vermelha, tá? Que é a mesoderma, tá? Os blastocelomados também têm a endoderma ali, ó, o amarelo, beleza? Também tem o tubo digestivo aqui dentro, ó, beleza? Muito parecido com o de cima. Só que o que tem de diferente nessa imagem, né? Nesse desenho com o dos acelomados? Tem essa região branca aqui, ó, tá vendo? Essa região branca, pessoal, ela é quase um celoma verdadeiro, beleza? Então, isso daqui é um pseudoceloma. Então, pessoal, é o pseudoceloma, tá? Essa região aqui, ó. Pseudoceloma, também chamado de blastoceloma, tá? Então percebam que esse branco aqui, essa região branca, é o pseudoceloma, tá? Essa cavidade, isso aqui é uma cavidade, é um buraco mesmo, tá, pessoal? Essa cavidade, ó, ela está presente aqui nos blastocelomados, tá bom? Só que não está presente aqui nos acelomados, ó, beleza? Então aqui o pseudoceloma, blastoceloma, tá? Mas por que que é um pseudoceloma e não um celoma verdadeiro? Vou explicar agora para vocês. Então, pessoal, eu desenhei aqui do lado esquerdo, ó, como se eu tivesse feito um corte, né, numa minhoca, por exemplo, num celomado, ó. E eu tô desenhando agora a mesoderma, tá? Ó, vou desenhar aqui a mesoderma para vocês terem uma noção certinha do porquê que eles são celomados verdadeiros, tá? Por que que eles são celomados verdadeiros? É o seguinte, pessoal, eles são celomados verdadeiros porque o celoma, para ser um celoma verdadeiro, ele tem que ser completamente, repito, completamente revestido pela mesoderma, que é o vermelhinho que eu estou fazendo aqui, tá? Como assim, professor Jaguar, completamente? Olha só, pessoal, se a gente pega aqui, ó, essa região que é o celoma, tá? Essa região aqui, essa cavidade branca, que é o celoma, tá? Esse celoma aqui, ele é completamente revestido pelo vermelho, pela mesoderme. Por isso, tá, que os celomados apresentam um celoma verdadeiro, tá? Olha só, pessoal, como que o vermelho aqui, ó, a mesoderma, ela reveste completamente o celoma. Aqui no pseudocelomado não, ó. O celoma, ele é revestido em parte, tá, pela mesoderme vermelhinha, só que, em parte, o celoma tem contato direto com o amarelinho, que é a endoderma, tá bom?
Por isso que é um pseudoceloma, não é um celoma verdadeiro. Aqui no celomado, não. Olha só, pessoal, como essa parte branca aqui, essa cavidade que é o celoma, olha só. Se você olha para qualquer lado aqui, qualquer lado ela é revestido pelo vermelho. Qualquer lado ela é revestido pela mesoderme. Por isso que os celomados, tá? Eles apresentam um celoma verdadeiro, porque o celoma é revestido completamente pela mesoderma. E aí, pessoal, né, aquelas partes padrões, né, como por exemplo o tubo digestivo aqui, né, ó, tá, que é revestido pela endoderma em amarelinho, né. Aí tem os folhetos embrionários, né, aqui em azulzinho a ectoderma, beleza? Aqui em vermelho, ó, a mesoderma, né, tá, a mesoderma que ela reveste completamente o celoma, que é essa cavidade branca, tá? E a endoderma aqui, ó, beleza? Que é o amarelinho, tá? E o tubo digestivo aqui no meio, beleza? Revestido completamente pela endoderma. E o celoma aqui, revestido completamente pela mesoderma. Um outro critério geral de classificação, pessoal, é o destino do blastóporo, né? Nossa, o que será que esse tal do blastóporo, né? Vamos lá, pessoal, antes de vocês saberem o que é o blastóporo, ó, quando a gente olha o destino do blastóporo, tá? A gente pode classificar os animais em protostômio ou deuterostômio, tá? O ser humano, tá? Por ser um cordado, é um deuterostômio, beleza? Mas como assim protostômio ou deuterostômio? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu desenho aqui, ó, tá? Duas gástrulas, tá bom? Jaguar, o que são gástrulas? Gástrulas é uma fase embrionária, tá? Você já foi uma gástrula, beleza? Ali nos primeiros 15 dias de vida você foi, tá? Uma gástrula, beleza? Então, isso aqui é uma fase embrionária, tá? O que tem de interessante aqui nessa gástrula, né? Que vocês vão estudar melhor com o professor Michel, tá? Lá da Biologia 2. O interessante, pessoal, é que nessa gástrula, olha só, aparece, ó, esse buraco, esse poro, tá bom? Ó, aparece aqui e aparece aqui também, ó. Beleza? Esse poro aqui, tá? Esse poro, a gente chama ele de blastóporo, tá bom? O blastóporo, como eu escrevi aqui para vocês, aqui falta um S, né, pessoal? Vamos lá, aqui, o blastóporo. O blastóporo, pessoal, ele pode dar origem, tá, à boca ou ao ânus, beleza? Tá? Quando esse blastóporo aqui, tá, ele dá origem a... Deixa eu mudar de cor, que ficou horrorosa essa cor aqui, ó. Quando esse blastóporo, pessoal, ele dá origem aqui à boca, beleza? A boca, tá? Esses indivíduos são protostômios, beleza? Eles são protostômios. Blastóporo deu origem à boca, tá? Protostômio, beleza? E aí, pessoal, olha só, quando o blastóporo ele dá origem ao ânus, pessoal, origem ao ânus, esses indivíduos são deuterostômios, igual o ser humano, tá? O ser humano é um deuterostômio. Por que o ser humano é um deuterostômio? Porque o blastóporo, tá? O blastóporo de quando nós somos uma gástrula, tá? Vai originar o nosso ânus, esse buraco aqui, esse poro aqui, o blastóporo da gástrula, vai dar origem ao ânus. Por isso, nós somos deuterostômios. Professor, como que eu lembro isso? Tem um macete aqui, tá horrível, mas se te ajudar a lembrar, já tá ótimo, tá? Quem deu, deu o fiofó, professor, de novo. Quem deu, deu o... Então, deuterostômio, o blastóporo vai dar origem ao ânus, beleza? Aí lembra que o outro dá origem à boca. No caso, os animais protostômios, tá? O blastóporo vai originar a boca, beleza? Que legal, professor, saber que o nosso blastóporo dá origem ao ânus. Interessante, né? Interessante, pessoal. Fechou? Então, o ser humano é um exemplo, né? Os cordados são exemplos de deuterostômios. Aí, pessoal, continuando, né? Critérios gerais de classificação, tá? Tem a classificação dos animais segundo a coluna vertebral, né? Tem aqueles animais que são invertebrados, tá? Invertebrados, que são aqueles animais que não apresentam uma coluna vertebral, tá bom? E tem os animais como o ser humano, por exemplo, que é um animal
vertebrado, né? Aqui eu coloquei uma ave, tá bom? Mas eu poderia ter colocado aqui um peixe, eu poderia ter colocado aqui um réptil, eu poderia ter colocado aqui um mamífero como ser humano, eu poderia ter colocado aqui até mesmo um anfíbio, tá? São vertebrados, apresentam coluna vertebral, tá? Então, os cordados que a gente estuda, pessoal, pro vestibular, são vertebrados, tá? Já todos os outros 8 filos que não fazem parte do filo cordado, né? Os outros 8 filos, são invertebrados, beleza? Como, por exemplo, aqui, um polvo, tá bom? Um molusco. Chegamos agora, pessoal, no final da nossa aula, tá? Vamos ver uma visão geral, tá? O que automaticamente a gente acaba relembrando algumas coisas que a gente viu nessa aula, beleza? Olha só, pessoal. Aqui temos um cladograma, tá, pessoal? Professor, o que é cladograma? Vou escrever aqui, ó. Cladograma. Pessoal, um cladograma é como se fosse uma árvore filogenética, tá bom? Ó, um cladograma. Árvore filogenética, ai, ficou mais difícil. Imagina uma árvore genealógica da sua família, né? Que começa lá de baixo, né? E vem vindo várias linhagens, diversas linhagens até chegar no seu avô, no seu pai, né? Então, imagina, tá? Uma árvore genealógica. Isso é um cladograma, tá bom? Aqui no caso é um cladograma, uma árvore genealógica, uma árvore filogenética, tá? Dos 9 filos: porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e nós cordados, beleza? E conforme a gente vem seguindo, pessoal, as linhagens, tá? Vem aparecendo novas características, tá bom? Tá? A gente, até o final das aulas de zoologia, vocês vão entender basicamente toda essa árvore aqui, tá? Todo esse cladograma aqui, tá, pessoal? Tá? Então, hoje, para começar, tá? Que eu vou indo aos poucos com vocês nesse cladograma, a gente vai começar aqui no ancestral protozoário. Como assim ancestral protozoário? Meu, o ancestral que deu origem aos animais, ele era um protozoário, tá? A partir desse protozoário aqui, ancestral, que não existe mais hoje no universo, hoje no planeta Terra, surgiu a seguinte característica. Eucarionte, né? A presença lá do núcleo, da carioteca. Heterotrófico, tá bom? Ou seja, se alimentar de um outro ser. Multicelularidade, tá? Multicelular, pluricelular, tá? Apareceu aí a característica de ter várias células, tá? E o estágio larval de blástula, tá, pessoal? A partir dessas 4 características aqui, começou a surgir, então, os animais, tá bom? E aí foi surgindo as diversas linhagens, tá? Os diversos filos que a gente vai estudar ao longo aí dos próximos meses, tá bom? Então não se assusta com isso daqui, que a gente vai ver isso aqui com bastante calma. Então fica aqui no começo, tá? Ancestral protozoário, para ser um animal teve que surgir, tá? Eucarionte, tá? O protozoário já era eucarionte, é bom lembrá-los disso, tá bom? Heterotrófico, tá? Os protozoários já eram heterotróficos, tá bom? Até hoje eles são heterotróficos. Multicelularidade, isso aqui foi uma característica nova que surgiu, tá? Para o animal aparecer. E o estágio larval de blástula também é uma característica nova, tá? E juntando essas 4 características, surgiu os animais. Então, ficamos por aqui hoje. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês, tá? Eu sei que essa aula tem muitos conceitos, então eu indico que vocês vejam ela mais de uma vez, tá bom? Esses conceitos básicos, tá? Eles caem bastante, mas bastante mesmo nas provas, então reveja com carinho, beleza? E sempre que der, eu vou repeti-los, tá? Esses conceitos eu vou repeti-los ao longo das aulas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, valeu, fui!